de Observador. É o Jornal da Meia-Noite, edição da jornalista Laura Figueiredo. Começamos com uma notícia que marca esta noite. Morreu João Abel Manta aos 98 anos. Foi artista plástico, arquiteto, pintor e ilustrador e ficou reconhecido sobretudo pelos desenhos que marcaram a Revolução do 25 de Abril. Nascido em Lisboa em 1928, seguiu um trajeto profissional no caminho dos pais, pintores e professores, com quem viajou pela Europa até ao início da Segunda Guerra Mundial. Estudou arquitetura na Escola Superior de Belas Artes e os cartoons pintaram a imprensa portuguesa ainda durante o Estado Novo. Além dos cartoons, Abel Manta foi autor de importantes projetos na capital. Desenhou, por exemplo, o projeto para as habitações da Avenida Infante Santo, também parte do desenho da calçada portuguesa na Praça dos Restauradores ou o mural de azulejos da Avenida Calouste Gulbenkian. No domingo, entre as 11h30 da manhã e o 12h45, é possível prestar homenagem ao artista no crematório do Cemitério do Alto de São João, em Lisboa. Seguimos com as notícias. A Morningstar decidiu manter o rating de Portugal em A, enquanto a perspectiva melhorou de estável para positiva. O rating é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito. Ora, na decisão publicada pela agência, lê-se que a mudança de tendência de estável para positiva reflete a expectativa da Morningstar de que o rácio dívida PIB de Portugal está bem posicionada para continuar a diminuir para níveis significativamente mais baixos no médio prazo. Para a agência canadiana, as perspectivas de crescimento económico permanecem favoráveis, sustentadas por um mercado de trabalho forte, pelo impulso dos fundos da União Europeia e também por uma política orçamental amplamente favorável. Morningstar diz ainda que a posição orçamental de Portugal é uma das mais sólidas da zona euro. E o secretário-geral do PS diz ter provas de que o governo aumentou os impostos sobre os combustíveis. A acusação é de José Luís Carneiro, que quer apresentar as provas no Parlamento. Tenho prova, que irei exibir na Assembleia da República, de que o governo aumentou os impostos sobre os combustíveis. Nós afirmámos na Assembleia da República, o Primeiro-Ministro desmentiu. Agora há dados oficiais que comprovam que aumentaram os impostos sobre os combustíveis em relação ao tempo em que assumiram funções governativas. Declarações de José Luís Carneiro esta tarde em Coimbra, onde falou ainda sobre a reforma laboral, reitera que o PS vai votar contra e esclareceu a posição que transmitiu ao Primeiro-Ministro na reunião desta semana. A proposta de leis laborais do Governo, ela ofende os mais jovens, ofende os trabalhadores mais vulneráveis, ofende as mulheres trabalhadoras, ela é ofensiva para as famílias, porque ela cria dificuldades à compatibilização da vida pessoal com a vida profissional, e aquilo que eu disse ao Primeiro-Ministro é que a proposta, entrando nesses termos na Assembleia da República, terá o voto contra do PS na generalidade. José Luís Carneiro mostrou-se ainda preocupado quanto à possibilidade do Governo poder vir a aumentar o IVA da restauração. Quer por isso que o Primeiro-Ministro clarifique a posição sobre o tema. Hoje, aquilo que importa às pessoas é o custo de vida. E por isso nós apresentamos propostas para mitigar os efeitos da inflação com os bens alimentares, com os custos relativos aos combustíveis, com os custos relativos à eletricidade e ao gás. E é para nós incompreensível, inaceitável, que o Governo queira alterar de novo o IVA sobre a restauração. É inaceitável e combateremos essa ideia e exigimos mesmo ao Primeiro-Ministro que esclareça se o Governo vai ou não avançar com a alteração do IVA em relação à restauração. O secretário-geral do PS não quis falar sobre a polémica das declarações de Marco Rubio sobre a base das lajes. Já durante a tarde, o líder parlamentar socialista falava numa humilhação planetária de Portugal. Fez saber que quer explicações urgentes do ministro Paulo Rangel no Parlamento. Já o PCP defende uma comissão parlamentar de inquérito. E falamos agora da reforma laboral. O governo revelou 4 das 12 cedências que fez ao GT. O Observador questionou o Executivo sobre quais as alterações que constam na proposta da lei laboral aprovada em Conselho de Ministros e que chegaram à mesa da concertação social pelas mãos da Central Sindical. Fonte oficial do Ministério do Trabalho destaca a queda da norma que simplificava o procedimento de despedimento em caso de micro, pequenas e médias empresas. O Executivo diz que a medida caiu por proposta da UGT. Acrescenta também que a introdução de uma maior exigência no registro de processos de recrutamento que recorrem a algoritmos e outros sistemas de inteligência
inteligência artificial é uma proposta direta da Central Sindical. Foi também pela mão da UGT que o aumento do valor da compensação por despedimento coletivo chegou à mais recente versão da reforma laboral e o Governo destaca ainda a conquista dos representantes dos trabalhadores em relação ao alargamento da legitimidade das estruturas de representação coletiva dos trabalhadores e de associações de empregadores, que está delimitada no Código de Processo de Trabalho. A proposta de lei de Governo ainda não é pública, chega nos próximos dias ao Parlamento. E na atualidade internacional, Laura, o presidente ucraniano diz que Moscovo está a planear ataques contra edifícios públicos em Kiev. O anúncio foi feito numa declaração em vídeo publicada na rede social X. Vladimir Zelensky explica que os serviços de inteligência ucranianos encontraram documentos russos que provam que Moscovo está a planear ataques à capital ucraniana e insiste que o Kremlin pode também estar a planear ataques aos países da NATO, especificamente a partir da Bielorrússia. O professor de Relações Internacionais, Bernardo Valente, acredita que os recentes ataques russos à Ucrânia pretendem mostrar que a Rússia não está fragilizada. Em causa, o mais recente ataque contra Kiev na passada madrugada que matou mais de 20 pessoas. Bernardo Valente fala numa Rússia visivelmente fragilizada, mas que ainda assim diz que Putin não vai descansar enquanto não atingir os objetivos do Kremlin. O que Vladimir Putin nos veio dizer com este ataque é, no fundo, que apesar de estarmos aqui a fazer uma morte anunciada à Rússia, a Rússia continua a ter a capacidade de encetar estes ataques. Não quer dizer que estes ataques signifiquem muito naquilo que é a capacidade militar russa, porque sabemos que a capacidade militar russa está extremamente diminuída e tem perdido não só homens como armamento a uma velocidade galopante muito superior às perdas ucranianas. No entanto, Vladimir Putin, o que estes ataques lhe querem dizer é que, mesmo que enfraquecida a Rússia vai lutar até o último homem. E esta Rússia de Putin e o próprio Putin está disposto a lutar até ao último homem. Análise do professor de Relações Internacionais Bernardo Valente no Gabinete de Guerra da Rádio Observador. Vamos ainda ao futebol, sob o olhar bem atento do Sporting e Benfica. O Aston Villa bateu o Liverpool por 4-2 no Villa Park. O Aston Villa vence por 4-2 na recepção ao Liverpool e ultrapassou os Reds na tabela para chegar ao top 4 da Liga Inglesa, garantindo assim a qualificação para a Liga dos Campeões. Um resultado importante também para o Sporting e Benfica, porque agora, se o Aston Villa vencer a Liga Europa e terminar o campeonato inglês no top 4, o clube português, que ficar em segundo posto na Primeira Liga Portuguesa, vai ter bilhete direto para a fase de Liga da Champions. E agora, Laura, que outras notícias marcam a atualidade? O preço do barril do petróleo Brent subiu mais de 3% para quase $110. A subida é impulsionada pelo impasse nas negociações entre os dois países e entre Estados Unidos e Israel e pelos constrangimentos no Estreito de Hormuz. Os analistas alertam que os mercados estão vulneráveis às novas escaladas do conflito enquanto não houver estabelecimento do fornecimento global de petróleo. A Costa do Marfim anunciou esta sexta-feira a lista dos convocados para o Mundial. Há nomes de 3 jogadores da Liga Portuguesa. O selecionador chamou Diomande, do Sporting, Fofana, do Futebol Clube do Porto e Conan, do Gil Vicente. Costa do Marfim regressa ao Campeonato do Mundo pela primeira vez desde 2014, edição em que esteve muito perto de alcançar os oitavos de final. 4 homens de nacionalidade espanhola foram detidos esta sexta-feira no estuário do Tejo. Seguiam numa embarcação de alta velocidade com mais de 6 toneladas de combustível, suspeita de ser utilizada para o narcotráfico. A informação é avançada pela Polícia Marítima, que em comunicado adianta que a operação decorreu na passada madrugada. O dispositivo da Polícia Marítima, através do Grupo de Ações Táticas, detectou uma embarcação a alta velocidade navegar em direção à saída do Porto de Lisboa. As autoridades explicam que estas lanchas são normalmente utilizadas para o narcotráfico no alto mar. E assim fechamos o Jornal da Meia-Noite, edição da jornalista Laura Figueiredo, que está de saída. Muito boa noite, Laura. Bom fim de semana. Boa noite, Rita. Bom fim de semana. A informação regressa atualizada à 00:30, já com Teresa Freire. Deixe de ficar connosco e já a seguir temos Porque Sim Não é Resposta.